Certo, pessoal? Hoje nós daremos continuidade sobre fecho de contas. Na verdade, nós já fizemos várias operações de compra e venda. Todas as operações nós registramos aqui no nosso diário. Todas essas operações são operações que nós já fizemos lançamentos. Estamos a falar em operações de compra, venda, pagamento de custos, pagamento de eletricidade, pagamento de água, pagamento de internet, compra de existências, vendas de existências. Estamos a falar de operações com acréscimos e diferimentos. Estamos a falar de venda de imobilizações corpóreas e compra de imobilizações corpóreas. Nós fizemos vários tipos de lançamentos no nosso diário e nós também fizemos os lançamentos nos nossos razonetes. Todas as operações lançadas nos razonetes, depois enviamos-las para o diário geral. Nós estamos a estudar sobre o fecho de contas. Até agora, pessoal, nós elaboramos o inventário parcial, como eu já expliquei, é o inventário parcial apenas dos elementos que fazem parte do ativo não corrente. Estamos a falar dos ativos fixos, aqueles elementos que serão alvos de amortizações. Elaboramos o inventário inicial geral, estamos a falar do inventário geral do ativo, ativo corrente, ativo não corrente, passivo, passivo não corrente e o passivo corrente. Lembrando que no inventário nós não achamos o capital próprio, ou seja, não enquadramos a classe 5, a classe de capitais. E posteriormente fizemos a elaboração do balanço inicial. No balanço inicial nós agregamos a classe 5. Achamos então o nosso resultado líquido de exercício, o resultado transitado. Tudo isso nos foi dado quando nós estávamos a elaborar o balanço inicial. Depois do balanço, ou seja, pessoal, esse balanço é o balanço analítico. Depois do balanço analítico, elaboramos o balanço sintético, que foi o resumo, ou seja, que é o resumo do balanço analítico. Aqui nós trabalhamos apenas com as contas do primeiro grau, assim como nós estudamos nas aulas passadas. E depois nós fizemos a elaboração do diário. Todas as operações, como eu já disse, nós lançamos no nosso diário. E nós temos aqui todas as informações da nossa empresa. Todas as informações vocês podem encontrar nos pedidos. E temos aqui as contas, os TEs, os famosos TEs, que é aqui onde nós registramos todas as operações correntes da empresa. Como eu disse, pessoal, nós estamos a estudar sobre o fecho de contas. O fecho de contas existem várias etapas, ou seja, existem vários procedimentos. É por isso que nós temos aqui os procedimentos do ciclo contabilístico, ou seja, fecho de contas. Nós precisamos emitir as demonstrações financeiras e nós já elaboramos uma demonstração financeira que estamos a falar do balanço inicial. Já fizemos os lançamentos correntes e já fizemos também o diário geral. Então, a partir da próxima aula, nós vamos elaborar então o nosso balancete de verificação. Mas antes de nós elaborarmos o balancete de verificação, nós precisamos fazer o encerramento das contas. Precisamos achar o saldo das contas. As contas do ativo têm saldo devedor e as contas do passivo e capital têm saldo credor. É isso que nós estudaremos hoje, mas vou alertando o pessoal que nós já estudamos sobre tudo isso nas aulas passadas. Nós já aprendemos como é que nós podemos fazer o balanço inicial, os lançamentos e como é que nós podemos encerrar as contas. Todas as contas do ativo, passivo, capital e reservas. Então hoje eu vou mostrar de uma maneira muito rápida como é que vocês podem fazer o encerramento das contas. Para que nós possamos encerrar as contas, nós precisamos saber qual é a natureza do saldo de uma conta. Nós já estudamos sobre isso, pessoal. O saldo de uma conta pode ser de natureza devedora, quando o débito é superior ao crédito. De natureza credora, quando o crédito é superior ao débito. E o saldo de uma conta também pode ser nulo, quando o valor do débito é igual ao valor do crédito. Então nós teremos o saldo nulo. Nós estudamos também sobre os termos técnicos de uma conta, pessoal. Nós estamos numa fase já avançada na contabilidade. Então esses termos técnicos vocês obrigatoriamente têm que saber. Então nós temos aqui informações que abrir uma conta significa iniciar a sua escritura. Nós já fizemos a abertura das contas. Saldar uma conta significa adicionar a diferença na coluna com menor valor. Então nós hoje vamos saldar as contas, vamos fazer isso. Nós vamos fazer aqui o segundo procedimento. Debitar uma conta significa registrar o seu valor a débito, já fizemos. Creditar uma conta significa registrar o seu valor a crédito, também já fizemos. Conferir ou verificar uma conta significa examinar a sua exatidão, também já fizemos. E finalmente nós vamos fechar uma conta. Significa a soma dos valores acumulados a débito e a crédito depois de saldar a conta. Isso significa, pessoal, que nós vamos elaborar
os dois últimos procedimentos. Estamos a falar em saldar uma conta e fechar uma conta. Primeiro vamos saldar uma conta e depois vamos fechar uma conta, assim como nós aprendemos nas aulas passadas. Então, pessoal, nós aqui temos todas as contas. Todas as contas que têm saldo inicial significa que são contas que foram abertas. Todas as contas que foram extraídas do balanço inicial. Todas as contas que vieram do balanço inicial abrem no razão, ou seja, abrem no razonete com saldo inicial a débito, todas as contas do ativo. E se forem contas do passivo, abrem no nosso razonete com saldo credor. Então, estamos a falar dos lançamentos de abertura. Nós já estudamos sobre os lançamentos. Nós aprendemos que o lançamento é um registro de qualquer fato patrimonial, nos livros de suporte contabilísticos ou nos softwares contabilísticos. O lançamento é o registro dos factos patrimoniais nas contas, utilizando o método das partidas dobradas. O lançamento são representados pelas partidas dobradas. A partida devedora representa a aplicação de recursos e a credora representa a origem do recurso. A origem de recursos, como nós aprendemos. Nós aprendemos também os elementos essenciais do lançamento. Em todo lançamento, existem 5 elementos essenciais. Estamos a falar da conta debitada, da conta acreditada, o histórico da operação, que nós registramos no diário, o valor da operação e a data da operação também, que nós registramos no diário. Então, nós temos aqui os lançamentos de abertura. Como eu já expliquei, os lançamentos de abertura são extraídos a partir do balanço inicial. Os lançamentos de abertura são os primeiros lançamentos a serem registrados na conta. Correspondem ao registro da conta. E depois, pessoal, segue-se os lançamentos correntes. Os lançamentos correntes correspondem aos lançamentos que caracterizam o negócio da empresa, sendo efetuados ao longo do exercício econômico. Então, até agora, nós já fizemos esses 2 tipos de lançamentos, os lançamentos de abertura e os lançamentos correntes, que, como vocês viram, fizemos os lançamentos de janeiro a dezembro. E, posteriormente, nós faremos outros tipos de lançamento, como lançamento de estorno, lançamento de regularização, lançamentos de apuramento de resultados, lançamentos de encerramento das contas e, finalmente, no próximo ano nós faremos os lançamentos de reabertura. Então, pessoal, nós temos aqui as contas do ativo. Vamos saldar as contas do ativo. Vocês já sabem que saldar uma conta significa adicionar a diferença na coluna com menor valor. Então, nós temos aqui 2 colunas, a coluna do débito e a coluna do crédito. Então, vocês já sabem que nós precisamos adicionar a diferença na coluna com menos valor. As contas do ativo, elas têm a sua natureza devedora. Então, nós precisamos fazer a diferença entre os débitos e os créditos. Já que aqui nos créditos nós temos o valor 0, não temos nenhum crédito, então a coluna com maior valor é a coluna do débito. Então, a diferença entre 108 mil menos 0 será adicionada à coluna do crédito. Então, vamos adicionar aqui 108 mil. 1, 2, 3. Temos aqui um saldo devedor de 108 mil kwanzas. Isso significa que na nossa conta edifício sede, nós temos ainda um saldo de 108 mil, ou seja, 108 milhões de kwanzas. Temos um saldo de 108 milhões de kwanzas. Então, significa que nós saldamos a conta. Pessoal, primeiro procedimento, saldar a conta. Saldamos a conta. Agora nós precisamos encerrar a conta, como nós vimos na teoria. Saldamos a conta, agora precisamos fechar a conta. Fechar uma conta significa a soma dos valores acumulados a débito e a crédito depois de saldar a conta. Agora nós precisamos fazer a soma. Vamos fazer apenas todos os valores do lado do débito, mais todos os valores do lado do crédito, incluindo, pessoal, o saldo devedor. Então, se nós tivéssemos aqui um valor, nós iríamos fazer a diferença. Mas como não, a diferença entre o débito e o crédito seria o nosso saldo devedor. Mas como nós não temos saldo credor, então, enfim, enviamos os 108 milhões para o saldo credor. Fizemos apenas 108 menos 0. 108 menos 0 dará igual a 108. Então, o saldo devedor que nós encontramos na conta é de 108 milhões. Então, encerramos a conta, pessoal. Vocês já viram, encerrar a conta é apenas somar o lado do débito e o lado do crédito. Lembrando que aqui a soma tem que ser iguais. As somas precisam ser iguais. Se não for iguais, está errado. Então, o procedimento é o mesmo. Todas as contas que pertencem ao ativo, nós precisamos encerrá-las, nós precisamos saldá-las e encerrá-las dessa forma. Então, pessoal, nós temos aqui a nossa conta do ativo. Todas as contas do ativo, nós vamos repetir o mesmo processo.
Nessa conta do ativo vamos repetir o mesmo processo, noutra conta vamos repetir o mesmo processo. Mas eu vou procurar aqui uma conta do ativo que tem saldos no lado do débito e no lado do crédito para vocês compreenderem. Então, pessoal, nós temos aqui uma conta do ativo, a conta 43.1.1. Então, nós precisamos achar o saldo dessa conta. Significa que nós precisamos somar a coluna do débito e subtrair com a coluna com menos valor, ou seja, estamos a falar com a coluna do crédito. As contas do ativo, nós temos que ter um saldo devedor. Nós vamos fazer a coluna do débito, 116 milhões e 29 mil kwanzas, menos 68 milhões 935 mil e 400 kwanzas. A diferença entre essas duas colunas será o nosso saldo devedor. Então, no lado do débito, nós temos vários valores e no lado do crédito também nós temos vários valores. Nós aprendemos que para saldar uma conta nós precisamos apenas somar o lado do débito. Então, vamos somar aqui o lado do débito. Temos aqui o lado do débito, precisamos todos trabalhar com todos os valores do lado do débito. E, pessoal, no lado do débito nós temos um valor de 116 milhões e 29 mil kwanzas. Então, este é o valor do lado do débito. Nós aprendemos que nós precisamos fazer a subtração entre a coluna com maior valor com a coluna com menor valor. Vocês podem ver aqui embaixo que o lado do crédito nós temos apenas 68 milhões 935 mil e 400 kwanzas. Nós precisamos fazer essa diferença. A diferença será, então, o nosso saldo devedor. Então, vamos fazer aqui, vamos somar toda a coluna do crédito e vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença entre o lado do débito menos o lado do crédito. Então, a diferença foi de 47 milhões 093 e 600. A diferença foi essa. A diferença foi de 47 milhões 093 e 600 kwanzas. Então, pessoal, o lado do débito foi superior ao lado do crédito. Isso significa que na nossa conta 43 depósitos à ordem, nos resta o valor de 47 milhões e 93 mil e 600 kwanzas. Nós fizemos o lançamento de abertura. Quando nós fizemos o lançamento de abertura, nós vimos que na nossa conta 43 nós tínhamos 80 milhões, mas no final do ano nós temos apenas 47 milhões, porque vocês já sabem, nós fizemos várias aquisições de vários elementos, existências, imobilizados, então nos resta apenas 47 milhões. Essa conta 43 não pode ter um saldo credor. Imagina que nós vamos fazer compra de 100, ou seja, na nossa conta temos 100 kwanzas, nós fizemos compra de 200 kwanzas. A diferença entre 100 menos 200 vai nos dar um saldo negativo de menos 100. Significa que nós compramos mais do que aquilo que nós temos na nossa conta. Ou seja, os outros 100 que é necessário para nós comprarmos um determinado imobilizado não existem. É por isso que nós temos um saldo negativo. Nós compramos mais do que aquilo que nós temos na nossa conta, nas nossas disponibilidades. Então, esse procedimento de ter um saldo credor nas contas do ativo é contraproducente. Para nós termos a certeza, precisamos saldar também a coluna dos créditos. Então, pessoal, vamos saldar agora o lado do crédito. Lembrando que vocês também precisam saldar com o saldo devedor que nós tivemos. O saldo devedor foi de 47 milhões e 93 mil e 600. Os valores precisam ser os mesmos. Então, o lado do débito precisa sempre ser igual ao lado do crédito. Então, nós temos aqui o nosso saldo devedor. Então, é isso, pessoal. Nós saldamos aqui e encerramos a nossa conta. O mesmo procedimento vai repetir-se para todas as contas do ativo. Se for uma conta do passivo, o procedimento é o inverso. Temos aqui uma conta do passivo, temos aqui reservas legais. A forma de movimentar as contas de capitais é a mesma que movimentar as contas do passivo. Então, nós temos aqui, no lado do crédito, as contas do passivo e as contas do capitais movimentam-se da mesma forma, como eu já disse. Então, temos aqui um crédito, significa que temos um aumento. Se nós tivermos um débito, significa que temos uma diminuição. Então, nós temos aqui um saldo inicial, nós queremos encerrar essa conta. No lado do débito, você já sabe que nós temos zero. Então, precisamos achar o saldo dessa conta. Então, vamos fazer o saldo credor menos o zero. Nós teremos um saldo credor
de 26 milhões, porque aqui nós não temos valor. Se fosse uma conta do ativo, o saldo estaria desse lado, do lado direito, mas com saldo devedor. Isso significa que na conta reservas legais nós ainda temos reservas de 26 milhões nós ainda temos reservas de 26 milhões de kwanzas. Depois, pessoal, vocês já sabem que a partir de agora vocês podem fazer o encerramento. O lado do débito tem que ser igual ao lado do crédito. Então, vocês vão somar apenas tudo. Então, pessoal, nós temos aqui a nossa conta 56.1.1, reservas legais, com saldo credor de 26 milhões de kwanzas. A forma é a mesma. Vocês já sabem o procedimento, nós já estudamos sobre tudo isso. Vocês também já estão no nível avançado. Então, pessoal, o procedimento é o mesmo. Vamos saldar aqui uma conta do passivo. Vocês sabem que a conta 32 é uma conta do passivo. Então, nós precisamos saldar uma conta do passivo. Então, nós temos que fazer a coluna com maior valor menos a coluna com menor valor. A natureza das contas do passivo são credoras, pessoal. Vocês têm que saber isso. Dificilmente nós teremos um saldo devedor na conta 32. Assim como acontece na conta 43. Nós aqui o máximo que podemos, nós aqui também podemos ter saldo nulo. Lembrando, pessoal, que aqui nós temos todos os fornecedores, como eu expliquei. Se nós fôssemos abrir cada conta, cada subconta com seu fornecedor, nós teríamos muitas subcontas. Então eu decidi acumular todos os fornecedores em uma única conta. Mas o saldo será o mesmo. Então, nós temos aqui no lado do crédito, vamos fazer apenas o somatório. Vamos somar o lado do crédito para nós saber quanto é que nós temos. Nós temos no lado do crédito 147.390.000. E precisamos também somar o lado do débito. O lado do débito precisamos somar também. No lado do débito nós temos 101.734.000. Então, nós precisamos fazer a diferença para assim nós termos o nosso saldo credor. Nós precisamos fazer a diferença entre esses dois valores. Vamos fazer a diferença entre o lado do crédito menos o lado do débito. Nós tivemos a diferença de 45.656.000. Então, a diferença foi essa. Nós tivemos um saldo credor. Tivemos um saldo credor, pessoal. Nós temos aqui o nosso saldo credor. Adicionamos a diferença na coluna com menor valor. Isso significa que nós temos valores a pagar aos nossos fornecedores. Temos um passivo de 45.656.000. Temos esse valor a pagar aos nossos fornecedores. Temos esse valor a pagar. Nós começamos com uma dívida que nós tínhamos que pagar aos fornecedores. Começamos com 100 milhões. Começamos com 100 milhões. Mas no final do ano nós terminamos apenas, nós conseguimos pagar, tivemos um recuo até o valor de 45.656.000 kwanzas. Agora nós precisamos ter a certeza que este equilíbrio está certo. A coluna dos créditos tem que ser iguais à coluna do crédito tem que ser igual à coluna do débito. Então aqui nós também vamos somar com o saldo credor que nós achamos. Nós temos aqui o mesmo valor. O mesmo valor que temos no crédito é o mesmo valor que temos no débito. Estamos a trabalhar com o mesmo valor. 147.390.000, 147.390.000. Então é isso, pessoal. A partir de agora vocês estão aptos para saldarem e fecharem qualquer tipo de conta, porque o procedimento será o mesmo. Então aqui nós temos várias contas que nós precisamos saldar e fechar. Então é isso, pessoal. Vou fechar todas essas contas. O procedimento é o mesmo, não tem segredo nenhum. Todas essas contas precisam ser saldadas e fechadas, para que assim possamos equilibrar o balancete de verificação na próxima aula. Certo, pessoal? Nós terminamos de saldar todas as contas que pertencem ao ativo, passivo, capital e reservas, contas de custos e proveitos e as contas de resultados. Nós temos aqui todas as contas que estão com a cor azul, significa que elas pertencem ao ativo, ou seja, elas debitam-se pelos saldos iniciais e creditam-se pelas diminuições de ativos.
todas essas contas significa que todas essas contas são contas que pertencem ao ativo. Nós temos aqui todas as contas que nós abrimos, que nós fizemos os lançamentos. Temos aqui a conta 45, 43. Todas essas contas são contas do ativo, assim como nós estudamos quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade. E temos aqui contas do capital e reservas. Então, a forma de movimentar as contas de capital e reservas é a mesma que nós movimentamos as contas do passivo. As contas de capital e as contas do passivo creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. São o inverso das contas do ativo. É o inverso das contas do ativo. Então, nós temos aqui várias contas de capital e resultados. E as contas que estão com a cor cor-de-rosa significa que são contas do passivo, ou seja, todas essas contas são contas do passivo. Elas creditam-se pelos aumentos de passivos e debitam-se pela diminuição de passivos. E temos aqui a conta 37, que é uma conta de dupla natureza, assim como nós aprendemos. Mas aqui nós temos um crédito, significa que ela tornou-se numa conta do passivo. E temos aqui as contas que estão com a cor vermelha, significa que elas são contas de custos. Todas essas contas que estão em vermelho significa que são contas de custos. E as contas que estão em verde, significa que são contas de proveitos. E as contas que estão em amarelo significa que são contas que têm saldo nulo, ou seja, nós aqui não conseguimos achar o saldo, não existe saldo nem devedor, nem saldo credor, porque nós já fizemos a transferência para as respectivas contas, como vocês aprenderam, como vocês viram. Então, todas as contas que estão em amarelo significa que são contas que têm saldo nulo. Não tivemos nem crédito, nem débito, não tivemos saldo devedor, nem saldo credor, tivemos saldo zero. Então, pessoal, nós saldamos aqui todas as contas. Na próxima aula, nós vamos fazer o balancete de verificação. Balancete de verificação nada mais nada menos será o resumo dessas todas as contas. Nós temos aqui várias contas, então nós vamos resumir todas essas contas em um único mapa. Um mapa detalhado de todas as contas, onde nós saberemos quais foram as contas debitadas, creditadas e quais foram os seus saldos, sem precisar olhar para os razonetes, ou seja, sem precisar olhar para o razão. Vamos entender como é que funciona. Vamos fazer uma análise de balancete para nós entendermos quanto é que nós temos nas nossas respectivas contas. Exemplo, aqui a conta 62 é a conta de vendas, ou seja, exemplo, aqui a conta 62 é a conta de prestação de serviço. Nós prestamos serviços no valor de 5 milhões e 100 mil kwanzas. Então, nós prestamos serviço nesse valor. Tivemos o proveito de 5 milhões e 100 mil kwanzas. Também a conta 18, vocês podem entender que nós fizemos a venda da TV, então nós tínhamos amortizações a crédito, debitamos as amortizações e creditamos na conta 68, como vocês viram, a conta 68 está aqui, creditamos aqui. É por isso que nós temos aqui saldos nulos. Temos aqui outra conta de saldo nulo também, da venda, utilizamos a conta 37 para vender o imobilizado, então também temos saldo zero nessas contas. Então é isso, pessoal, não se esqueçam de se inscrever ao canal, deixar like no vídeo e comentar qualquer coisa relacionada com a aula de hoje. Hoje nós conseguimos achar o saldo das contas e encerrar as contas. Tanto faz contas do passivo, contas do ativo, contas de capital e reservas, contas de resultados e contas de custos e proveitos. Então na próxima aula nós vamos aprender como é que nós podemos elaborar um balancete de verificação, que é nada mais nada menos do que o resumo das contas. Todas essas contas estarão resumidas aqui no balancete de verificação. Esse balancete de verificação nós estudaremos na próxima aula. Então é isso, pessoal. Como eu já disse, subscrevam o canal. Tamo juntos e fui!